Título 1: Moisés, um egípcio. Privar um povo do homem de quem se orgulha como o maior de seus filhos não é algo a ser alegre ou descuidadamente empreendido, e muito menos por alguém que ele próprio é um deles. Mas não podemos permitir que uma reflexão como esta nos induza a pôr de lado a verdade em favor do que se supõe serem interesses nacionais. Além disso, pode-se esperar que o esclarecimento de um conjunto de fatos nos traga um ganho em conhecimento. O varão Moisés, que libertou o povo judeu, que lhe deu suas leis e fundou sua religião, data de tempos tão remotos que não podemos fugir a uma indagação preliminar quanto a saber se foi ele personagem histórico ou criatura de lenda. Se viveu, foi no 13º travessão, embora possa ter sido no 14º travessão, século antes de Cristo. Não possuímos informações sobre ele, exceto as oriundas dos livros sagrados dos judeus e de suas tradições, tal como registradas por escrito. Embora a decisão sobre o assunto falte certeza final, uma esmagadora maioria de historiadores pronunciou-se em favor da opinião de que Moisés foi uma pessoa real e que o êxodo do Egito a ele associado realmente aconteceu. Argumenta-se que, se essa premissa não fosse aceita, a história posterior do povo de Israel seria incompreensível. Na verdade, a ciência hoje tornou-se em geral muito mais circunspecta e trata as tradições de modo muito mais indulgente do que nos primeiros dias da crítica histórica. A primeira coisa que atrai nossa atenção a respeito da figura de Moisés é o seu nome, que em hebraico é Moshe. Qual é a sua origem? Podemos perguntar. E o que significa? Como sabemos, a descrição contida no 2º capítulo do Êxodo já fornece uma resposta. É-nos dito aí que a princesa egípcia que salvou o menininho abandonado no Nilo deu-lhe esse nome, fornecendo-se uma razão etimológica, porque das águas o tenho tirado. Essa explicação, contudo, é claramente inadequada. A interpretação bíblica do nome como o que foi tirado das águas, argumenta um autor no Yiddish Lexicon, constitui etimologia popular com a qual, de início, é impossível harmonizar a forma ativa da palavra hebraica, pois Moshe pode significar no máximo apenas o que tira fora. Podemos apoiar essa rejeição por 2 outros argumentos. Em primeiro lugar, é absurdo atribuir a uma princesa egípcia uma derivação do nome a partir do hebraico. Em segundo, as águas de onde a criança foi tirada muito provavelmente não foram as do Nilo. Por outro lado, há muito tempo foi expressa uma suspeita, em muitas direções diferentes, de que o nome Moisés deriva-se do vocabulário egípcio
Em vez de enumerar todas as autoridades que argumentaram nesse sentido, citarei a pertinente passagem de um livro comparativamente recente, The Dawn of Conscience, 1934, da autoria de Breasted, autor cuja History of Egypt, 1906, é considerada a obra padrão. É importante notar que seu nome, Moisés, era egípcio. Ele é simplesmente a palavra egípcia Mose, que significa criança, e constitui uma abreviação da forma mais completa de nomes tais como Amon-Musi, significando Amon, uma criança, ou Ptah-Musi, significando Ptah, uma criança. Sendo essas próprias formas semelhantes, abreviação de forma completa. Amon deu uma criança ou Ptah deu uma criança. A abreviação criança cedo tornou-se uma forma breve e conveniente para designar o complicado nome completo e o nome Mos ou Mes, entre parênteses Mose, criança. Não é incomum nos monumentos egípcios. O pai de Moisés indubitavelmente prefixou ao nome do filho o de um deus egípcio como Amon ou Ptah, e esse nome divino perdeu-se gradativamente no uso corrente até que o menino foi chamado Mose. O S fial constitui um acréscimo tirado da tradução grega do Antigo Testamento. Ele não se acha no hebraico, que tem Moshe. Repeti essa passagem palavra por palavra e de maneira alguma estou disposto a partilhar da responsabilidade por seus pormenores. Fico também bastante surpreso que Breasted tenha deixado de mencionar precisamente os nomes teóforos que figuram na relação dos reis egípcios, tais como Ahmose, Thothmose e Ramose. Ora, deveríamos esperar que uma das muitas pessoas que reconheceram ser Moisés, o nome egípcio, houvesse também tirado a conclusão, ou pelo menos considerado a possibilidade de que a pessoa que portava esse nome egípcio fosse ela própria egípcia. Em relação aos tempos modernos, não hesitamos em tirar mais conclusões, embora, atualmente, as pessoas tenham não um nome, mas dois, travessão, nome de família e um nome pessoal, travessão. Embora uma alteração de nome ou a adoção de um semelhante em circunstâncias novas não estejam além das possibilidades. Assim, de modo algum, ficamos surpresos por vermos confirmado que o poeta Chamisso era francês de nascimento, que Napoleão Bonaparte, por outro lado, era de origem italiana e que Benjamin Disraeli era, na verdade, um judeu italiano, tal como esperaríamos de seu nome. Em relação a épocas antigas e primitivas, pensar-se-ia que uma conclusão como essa quanto à nacionalidade de uma pessoa baseada em seu nome pareceria muito mais fidedigna e, na verdade, inatacável. Não obstante, até onde sei, nenhum historiador tirou essa conclusão no caso de Moisés, nem mesmo aqueles que, mais uma vez, como o próprio Breasted, 1934, estão prontos a supor que Moisés foi instruído em toda a ciência
dos egípcios. O que os impediu de proceder assim não pode ser ajuizado com certeza. Possivelmente sua reverência pela tradição bíblica era invencível. Possivelmente a ideia de que o homem Moisés pudesse ter sido outra coisa que não um hebreu pareceu monstruosa demais. Como quer que seja, surge que o reconhecimento de o nome de Moisés ser egípcio não foi considerado como fornecendo prova decisiva de sua origem, e que nenhuma outra conclusão foi disso tirada. Se a questão da nacionalidade desse grande homem encarada como algo importante, pareceria desejável apresentar novos materiais que auxiliassem no sentido de sua resposta. É a isso que meu breve artigo visa, sua reivindicação a receber lugar nas páginas de Imago repousa no fato de que a substância do que ele tem a contribuir constitui uma aplicação da psicanálise. A demonstração a que dessa maneira se chegou, sem dúvida, impressionará apenas aquela minoria de leitores que se acha familiarizada com o pensamento analítico e está capacitada a apreciar suas descobertas. Essa minoria, contudo, espero eu, ela parecerá significativa. Em 1909, Otto Henk, que nessa época ainda estava sob minha influência, publicou, seguindo sugestões minhas, um livro com o título de Der Mythus von der Geburt des Helden. Ele trata do fato de que quase todas as nações civilizadas proeminentes começaram em fase precoce a glorificar seus heróis, príncipes e reis lendários, fundadores de religiões, dinastias, impérios ou cidades. Em suma, seus heróis nacionais numa série de contos e lendas poéticas. A história do nascimento e da vida primitiva dessas personalidades veio a ser especialmente recoberta de características fantásticas, as quais em povos diferentes, ainda que amplamente separados pelo espaço e totalmente independentes uns dos outros, apresentam uma semelhança desconcertante e, em parte, na verdade, uma conformidade literal. Não poucos investigadores se impressionaram com esse fato de, há muito reconhecido, se acompanhando Henk, construímos por uma técnica um pouco semelhante à de Galton, uma lenda média que coloca em realce as características essenciais de todas essas histórias, chegaremos ao quadro seguinte. O herói é filho de pais muito aristocráticos, geralmente filho de um rei. Sua concepção é precedida por dificuldades, tal como a abstinência ou a esterilidade prolongada, ou seus pais têm de ter relações em segredo por causa de proibições ou obstáculos externos. Durante a gravidez, ou mesmo antes, há uma profecia sob a forma de sonho ou oráculo que alerta contra seu nascimento, que geralmente ameaça perigo para o pai.
Como resultado disso, a criança recém-nascida é condenada à morte ou ao abandono, geralmente por ordem do pai ou de alguém que o representa. Via de regra, é abandonada às águas num cesto. Posteriormente, ele é salvo por animais ou por gente humilde, tais como pastores, e amamentado por uma fêmea de animal ou por uma mulher humilde. Após ter crescido, redescobre seus pais aristocráticos depois de experiências altamente variadas. Vinga-se do pai, por um lado, é reconhecido por outro e alcança grandeza e fama. A mais antiga das figuras históricas a quem esse mito de nascimento está ligado é Sargão de Ágade, fundador de Babilônia por volta de 2800 a.C. Para nós em particular, não deixará de ter interesse citar a descrição desse mito atribuída a ele próprio. Abre aspas, Sargão, o poderoso rei, o rei de Ágade sou eu. Minha mãe era um vestal, a meu pai não conheci, ao passo que o irmão de meu pai morava nas montanhas, em minha cidade, Azupirane, que fica à margem do Eufrates. Minha mãe, a vestal, concebeu-me. Em segredo ela me teve, depositou-me num caixote feito de caniços, tampou a abertura com um piche e abandonou-me ao rio, que não me afogou. O rio me conduziu até aqui, o tirador de água. Aqui, o tirador de água, na bondade de seu coração, tirou-me para fora. Aqui, o tirador de água criou-me como seu próprio filho. Aqui, o tirador de água fez-me seu jardineiro. Enquanto eu trabalhava como jardineiro, a deusa Istar ficou gostando de mim. Tornei-me rei e por 45 anos governei regiamente. Fecha aspas. Os nomes que nos são mais familiares na série, que começa com Sargão de Ágade, são Moisés, Ciro e Rômulo, mas além destes, Rank reuniu grande número de outras figuras heróicas da poesia ou da lenda, de quem se conta a mesma história a respeito de sua juventude, quer em sua totalidade, quer em fragmentos facilmente reconhecíveis, incluindo Édipo, Carna, Paris, Telefos, Perseu, Heracles, Gilgamesh, Anfion, Izetus e outros. As pesquisas de Henke familiarizaram-nos com a fonte e o propósito desse mito. Só preciso referir-me a elas por algumas breves indicações. O herói é alguém que teve a coragem de rebelar-se contra o pai e ao final sobrepujou-o vitoriosamente. Nosso mito faz essa luta remontar até a pré-história do indivíduo, já que o representa como nascendo contra a vontade do pai e salvo apesar das más intenções paternas. O abandono, num cesto, é uma representação simbólica inequívoca do nascimento. Cesto é o útero e a água, o líquido amniótico. O relacionamento genitor-criança é representado em incontáveis sonhos por tirar para fora das águas ou delas salvar. Quando a imaginação de um povo liga o mito
ato de nascimento que estamos examinando a uma figura fora do comum está pretendendo, dessa maneira, reconhecê-la como herói e anunciar que ela correspondeu ao modelo regular de uma vida de herói. Na verdade, contudo, a fonte de toda a ficção poética é aquilo que é reconhecido como o romance familiar de uma criança, no qual o filho reage a uma modificação em sua relação emocional com os genitores e, em especial, com o pai. Os primeiros anos de uma criança são dominados por uma enorme supervalorização do pai. Em consonância com isso, rei e rainha nos sonhos e nos contos de fadas invariavelmente representam os genitores. Mais tarde, sob a influência da rivalidade e do desapontamento na vida real, a criança começa a desligar-se deles e a adotar uma atitude crítica para com o pai. Assim, ambas as famílias do mito, a aristocrática e a humilde, são reflexos da própria família da criança, tal como lhe apareceram em períodos sucessivos de sua vida. Podemos dizer com justiça que essas explicações tornam plenamente inteligível a natureza difundida e uniforme dos mitos de nascimento de heróis. Por essa razão é algo ainda mais merecedor de interesse que a lenda do nascimento e abandono de Moisés ocupe uma posição especial e que, na verdade, sob um aspecto essencial, contradiga o restante. Comecemos com as duas famílias entre as quais, segundo a lenda, o destino da criança é lançado. Segundo a interpretação analítica, como sabemos, as famílias são uma só e a mesma, apenas cronologicamente diferenciadas. Na forma típica da lenda, a primeira família, aquela em que a criança nasceu, é aristocrática, frequentemente de categoria real. A segunda família, aquela em que a criança cresceu, é humilde ou passa por maus dias. Isso concorda demais com as circunstâncias do romance familiar, a que a interpretação faz a lenda remontar. Apenas na lenda de Édipo, essa diferença se torna indistinta. A criança que foi exposta por uma família real é recebida por outro casal real. Sente-se que dificilmente pode ser acaso que exatamente nesse exemplo de identidade original das duas famílias possa ser vagamente percebida na própria lenda o contraste social entre duas famílias proporciona ao mito travessão, que, como sabemos, se destina a acentuar a natureza hebraica de um grande homem travessão, uma segunda função que adquire significação especial quando ele é aplicado a personagens históricas, uma vez que o mito também pode ser utilizado para criar uma patente de nobreza para o herói, para elevar a sua posição social. Para os medos, Ciro foi um conquistador estrangeiro, mas
mediante uma lenda de abandono, tornou-se neto de seu rei. A mesma coisa se aplica a Rômulo. Se tal pessoa existiu, deve ter sido um aventureiro de origem desconhecida, um adventício. A lenda, contudo, fê-lo descendente e herdeiro da casa real de Alba Longa. Com Moisés, as coisas foram inteiramente diferentes. Em seu caso, a primeira família, em outros casos a aristocrática, foi suficientemente modesta. Ele era filho de levitas judeus, contudo, o lugar da segunda família, em outros casos a humilde, foi tomado pela casa real do Egito. A princesa o criou como se fosse seu próprio filho. Esse afastamento do tipo intrigou a muitas pessoas. Edward Mayer e outros que o seguiram presumiram que, originalmente, a lenda foi diferente. O faraó, segundo eles, fora advertido por um sonho profético de que um filho nascido de sua filha traria perigo para ele e para seu reino. Dessa maneira, fez com que a criança fosse abandonada no Nilo depois do nascimento, mas ela foi salva por judeus e criada como filho deles, por motivos nacionalistas, como diz Henke. A lenda teria então recebido a forma modificada, segundo a qual conhecemos. Basta a reflexão de um momento, porém, para dizer-nos que uma lenda original de Moisés como essa, uma lenda que não mais se desvie das outras, não podia ter existido, pois seria de origem egípcia ou judaica. A primeira alternativa está afastada. Os egípcios não tinham motivo para glorificar Moisés, visto este não ser um herói para eles. Temos de supor, então, que a lenda foi criada entre os judeus, o que equivale a dizer que foi ligada em sua forma familiar, isto é, na forma típica de uma lenda de nascimento, a figura de seu líder, mas ela era totalmente inapropriada para esse fim, pois que utilidade poderia ter para um povo uma lenda que transformava seu grande homem em estrangeiro? A lenda de Moisés, sob a forma em que hoje a possuímos, deixa de alcançar de modo notável sua intenção secreta. Se o nascimento de Moisés não era real, a lenda não poderia cunhá-lo como herói. Se o deixava como uma criança judia, nada teria feito para elevar sua posição social. Apenas um pequeno fragmento de todo o mito permanece eficaz: a certeza de que a criança sobreviveu perante poderosas forças externas. Essa característica reaparece na história da infância de Jesus, na qual o rei Herodes assume o papel do faraó. Assim, na verdade, estamos livres para presumir que algum posterior e canhestro adaptador do material da lenda teve oportunidade para introduzir na história de seu herói Moisés algo que se assemelhava às clássicas
lendas de abandono que assinalam um herói, mas que, devido às circunstâncias especiais do caso, não era aplicável a Moisés. Nossas investigações poderiam ter sido obrigadas a contentar-se com esse inconclusivo e, ademais, incerto resultado e poderiam nada ter feito no sentido de responder à questão de saber se Moisés era egípcio. Há, contudo, outra linha de abordagem, talvez mais esperançosa para a avaliação da lenda de abandono. Retornemos às duas famílias do mito. No nível da interpretação analítica, elas são, como sabemos, idênticas, ao passo que, no nível do mito, são diferenciadas em uma família aristocrática, em outra humilde, onde, porém, a figura a quem o mito é ligado é histórica. Existe um terceiro nível, o da realidade. Uma das famílias é a real, na qual a pessoa em apreço, o grande homem, nasceu e cresceu realmente. A outra é fictícia, fabricada pelo mito na perseguição de suas próprias intenções. Via de regra, a família humilde é a real e a aristocrática a fabricada. A situação no caso de Moisés pareceu um tanto diferente. E aqui a nova linha de abordagem talvez conduza a um esclarecimento. Em todos os casos em que foi possível verificá-la, a primeira família, aquela por quem a criança foi exposta, era inventada, e a segunda, na qual ela foi recebida e cresceu, a real. Se tivermos a coragem de reconhecer essa asserção como universalmente verídica e como aplicável também à lenda de Moisés, então, imediatamente veremos as coisas de modo claro. Moisés era um egípcio, provavelmente um aristocrata, sobre quem a lenda foi inventada para transformá-lo num judeu, e esta seria a nossa conclusão. O abandono às águas estava em seu lugar correto na história, mas, a fim de ajustar-se à nova intenção, seu objetivo teve de ser um tanto violentamente deformado, de maneira de sacrificar a criança, transformou-se em meio de salvá-la. O desvio da lenda de Moisés em relação a todas as outras de sua espécie pode ser remontado a uma característica especial de sua história. Ao passo que normalmente um herói, no correr de sua vida, se eleva acima de seu começo humilde. A vida heróica do homem Moisés começou com ele descendo de sua posição elevada e baixando ao nível dos filhos de Israel. Começamos essa breve investigação na expectativa de dela derivar um novo argumento em apoio da suspeita de que Moisés era egípcio. Vimos que o primeiro argumento, baseado em seu nome, levou muitas pessoas a falharem em produzir convicção. Devemos estar preparados para descobrir que esse novo argumento, baseado numa análise da lenda do abandono, pode não ter melhor sucesso.
Sem dúvida, objetar-se-á que as circunstâncias de construção e transformação das lendas são, afinal de contas, obscuras demais para justificar uma conclusão como a nossa, e que as tradições que rodeiam a figura heróica de Moisés, travessão, com toda a sua confusão e contradições, e seus inequívocos sinais de séculos de revisões e superposições contínuas e tendenciosas, travessão, estão fadadas a baldar todo esforço de trazer à luz o núcleo de verdade histórica que jaz por trás delas. Não partilho dessa atitude discordante, mas tampouco me acho em posição de refutá-la. Se certeza maior do que essa não podia ser alcançada, por que, poder-se-á perguntar, trouxe eu essa investigação a público? Lamento dizer que mesmo minha justificação para fazê-lo não pode ir além de sugestões, pois, se permitirmos ser levados pelos 2 argumentos que apresentei aqui, e se nos dispusermos a tomar a sério a hipótese de que Moisés era um egípcio aristocrata, perspectivas muito interessantes e de grande alcance se abrirão, com o auxílio de algumas suposições não muito remotas. Poderemos, acredito, compreender os motivos que levaram Moisés ao passo fora do comum que deu, e intimamente relacionado a isso, poderemos conseguir um domínio da possível base de uma série de características e peculiaridades das leis e da religião que ele forneceu ao povo judeu, e ainda seremos levados a importantes considerações relativas à origem das religiões monoteístas em geral. Tais conclusões ponderáveis não podem, contudo, fundar-se apenas em probabilidades psicológicas, mesmo que aceitemos o fato de que Moisés era egípcio como primeira base histórica. Precisaremos dispor pelo menos de um segundo fato firme, a fim de defender a riqueza de possibilidades emergentes contra a crítica de que elas não passam de um produto da imaginação e são afastadas demais da realidade. Provas objetivas do período ao qual a vida de Moisés e com ela o êxodo do Egito devem ser referidos teriam atendido talvez a esse requisito, mas elas não foram obtidas. Portanto, será melhor deixar sem menção quaisquer outras implicações da descoberta de que Moisés era egípcio